Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Ela e dessa vez a gente vai falar de um assunto que eu acho muito importante, que é sexualidade. Eu estou aqui mais uma vez com a doutora Renata Miranda, que é ginecologista e obstetra, e esse assunto eu tenho certeza que vai dar o que falar, mas é muito importante e precisa ser falado sem tabu. Vida sexual dentro do casamento. Como será que tá a sua, a minha, a da Rê? Esse é um assunto que precisa ser falado. Muitos casamentos estão num momento muito morno, ou às vezes a pessoa teve filhos e aí com filho pequeno fica tão difícil. Eu queria saber a opinião de uma especialista, que é a Rê. Bem-vinda de novo, Rê. Obrigada. Delícia você aqui falando de um assunto que você tem tanta propriedade conosco. E eu tenho visto, Rê, muitas mulheres que eu acompanho, pastoreio, e que têm tido essa dificuldade, né, no casamento, a falta de libido. Às vezes a pessoa está tão cansada que ela não se empenha, e eu acho que isso atrapalha muito o casamento, porque aquela união, aquele momento gostoso, ele faz tanta diferença. Me conta o que você tem visto em relação a isso. Cris, muito obrigada pelo convite primeiro. E sexualidade, eu falo que é um tema que a gente precisa de espaço para poder falar dentro da igreja, né? Porque a gente pode buscar aí através dos especialistas, dos sexólogos, vão falar muita coisa teórica, mas não quer dizer que a teoria do que está nos livros vai ser condizente com os nossos princípios. Exatamente. Essa é a grande dificuldade da mulher cristã. Por quê? Principalmente quem foi criado na igreja, primeiro não pode fazer nada, só depois de casar. A maioria das vezes essas adolescentes ou essas mulheres que estão para casar, elas não recebem nenhuma orientação. Então só não pode. Depois que casou, pode tudo. Mas aí o que era pecado até ontem, agora deixa de ser pecado. E hoje em dia, Cris, a maioria das pacientes que eu pego no consultório que tem problemas sexuais, que tem principalmente problema de vaginismo, que é dor para ter a relação, ter dificuldade para ter penetração, a maioria são mulheres cristãs. Olha que tristeza. E isso começou a me incomodar demais, tanto que tenho experiência do lar, né, que eu faço palestras lá sobre sexologia, e Deus me incomodou muito para poder falar, porque a gente precisa de desmistificar. Exatamente. A gente precisa de esclarecer, né, que nem tudo é pecado, realmente que tem coisas que à luz da Bíblia não condizem, né, o que o mundo prega, mas a gente precisa ter um espaço para falar isso de forma aberta. É verdade. E igual você falou, né? Se a gente já cresce com uma crença limitante, dentro de tudo não pode, e de repente você pode, como que a gente age em relação a isso? E não só isso, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de falar sobre o tema, às vezes se abrir, porque esse compartilhar nosso, das mulheres, é muito importante, porque uma experiência que eu passei no meu casamento pode ser muito interessante para você e vice-versa. E também, assim, além disso, mulheres vão envelhecendo, não querem falar, às vezes, da dificuldade depois que vem a menopausa. Então, assim, esse assunto é muito complexo. Mas me conta o que tem acontecido, que as mulheres estão tão negligentes com esse assunto da sexualidade. É falta de conhecimento do assunto, é falta de entender que o casamento, ele precisa ali de um momento de ser alimentado. Não adianta, né, o homem ficar ali o dia inteiro com aquele bico para a mulher e de repente a mulher tá lá à noite toda bonitona e ele querendo, não dá. Temos que ter um ajuste aí. Termo, né? O sexo no casamento, né, a gente sabe que é a coroa do casamento, né? Deus separou isso e é um momento do ápice, do auge, dos dois vão estar se tornando uma só carne. Só que eu tenho visto ultimamente, Cris, que tem faltado muito diálogo nos relacionamentos. A gente tem, né, que falar assim, que a libido do homem e da mulher é muito diferente. Muito. O homem, se ele vê uma mulher, se ele estiver ali, ó, saindo do banheiro, trocando de roupa, acabou. Ele já fica excitado. E a mulher não é assim, né? Às vezes ela, tá lá na praia e vê o homem bonito passando. Pode até achar legal, mas não vai despertar aquele ímpeto, aquela coisa voraz do homem. A mulher, a libido da mulher, ela é muito multifatorial. Então a mulher tem que estar bem consigo mesma,
Então, autoestima é uma coisa que a gente tem que procurar resgatar. E autoestima, eu falo assim, que não é ter um corpo malhado, sarado, né? É você se sentir bem com você mesma, você olhar no espelho e se agradar daquilo que você está se enxergando. Porque se você não se acha bonita, como que você vai conseguir se despir da frente do outro? Se você não acredita naquilo que você está enxergando, você não vai achar que o outro está te olhando com bons olhos. E tem muitos homens que acabam com a autoestima da mulher. Né? Muitos. Eu fico horrorizada com casos que eu escuto, desde homem comparando o corpo da esposa com de outras mulheres, até criticando coisas normais, né, que todas as mulheres têm, uma celulite, uma estria, que assim, sinceramente, a vida vai passar, a idade vai chegando, nós vamos ter flacidez, não tem jeito. A beleza vai muito além da carcaça. Vai muito além disso. Então, essa questão da libido, né, da autoconfiança das mulheres, a gente precisa de trabalhar isso muito. E a gente vê que falta diálogo. A mulher, para ela se sentir excitada, atraída, não é só ver algo que ela seja visualmente atraente, mas tem todo um contexto emocional. Então, no dia que a gente teve trabalho com o menino, que você foi chamada na escola porque seu menino bateu no outro, né, sua cabeça fica tão conturbada que você vai chegar em casa, Tá difícil, né? Não vai, né? E outra coisa, os homens também têm que aprender a despertar o desejo na mulher. E muita gente fica assim, mas eu vou ficar dando presente o tempo todo. Não é presente. Às vezes você chegar em casa e ter um café da mesa posta, né? Você tá fazendo um jantar e seu marido te ajudar a lavar a louça. Isso pra mulher instiga e estimula e excita tanto, mais do que um presente propriamente dito, né? Verdade. Uma roupa Às vezes nova. uma palavra de afirmação, um elogio faz toda a diferença. Então, os homens, eles precisam ter mais sensibilidade, né? E eu falo para as mulheres também, muita gente fala assim, Renata, mas é muito difícil, minha vida é muito corrida. Eu falo para as mulheres, a gente tem uma lista de prioridades de coisas que você tem que fazer no dia. Você tem que buscar menino, você tem que fazer coisas do seu trabalho. E que horas que você coloca o sexo como lista de prioridade? Como que eu vou colocar o sexo na lista de prioridade? O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Muito. Se você pensar em coisas assim, lá da escola, X mais Y igual a Z, na época da escola você sabia aquilo tudo. Hoje em dia, se você não trabalha com isso, o que seu cérebro faz? Ele descarta. Deleta. Total, não sei nada. Descarta. Pois é. Então, o sexo é a mesma coisa. Se você não lembra o tempo todo o seu cérebro que isso existe, que isso é importante, é uma coisa desnecessária. Então, na hora que você vai tentar resgatar aquilo, não resgata, não fica vai. ali parado. E se não tem comunicação, então você nem fala, não fica é ali debaixo do tapete, você nem fala. O marido não te pergunta o que está acontecendo, você não fala que pra você não tá bom e por aí vai vai. virando uma bola de neve. Entendeu? Então eu falo para as mulheres assim, um exercício simples, por isso que eu falo para todo mundo. Pega o seu celular e coloca um despertador para repetir diariamente, um horário que tá dentro, que você consiga enquadrar na sua rotina, e só escreve assim, pensar. Porque toda vez que seu celular despertar, eu falo com os pacientes assim, você vai lembrar aquela bobeira que a Renata falou para eu pensar em sexo. Às vezes você vai só desligar o despertador e continuar fazendo o que você estava fazendo. Mas você já deu um insight no seu cérebro. É verdade. Nunca tinha pensado nisso. Porque senão a gente vai correndo o dia inteiro e a gente vai preocupando com outras coisas e com outros afazeres que vai ficando de um lado. Vai ficando para escanteio e vai cair ali na caixinha do inútil, do desnecessário, porque eu tenho outras coisas mais importantes para poder preocupar. Então tá sempre resgatando o seu cérebro de que isso é importante, para você poder chegar em casa com motivação, com ânimo, né? E muitas vezes eu falo para os pacientes, ainda mais quem está com uma vida sexual mais parada, que precisa de resgatar, senta com o marido, conversa e começa assim, escolher um dia do casal. Eu acho que isso é sensacional, Então, é fundamental. Tem gente que fala assim, mas vai ficar muito mecânico. Não quer dizer que tem que ser aquele dia. Se você tiver vontade de outro dia, você não pode. Pode, mas aquilo ali você vai, igual eu falei, trabalhando o seu cérebro, inclinando o seu corpo e a sua mente para isso. Porque se a gente não criar momentos, a gente não dá importância e vai deixando passar. Por exemplo, eu lá em casa, né, a gente assiste uma série ou alguma coisa na televisão. Não é a série em si, ou às vezes o filme,
é um momento de você estar deitado um com o outro, aí você começa a fazer um carinho, dar um cheiro, isso é importante, porque no dia a dia é tanta correria que se a gente não deita, se aconchega, tá junto, aquilo ali vai se perdendo. E você sempre vai estar cansada, você sempre vai estar preocupada, né? E vai deixando, vai ficando com preguiça. Então, quando você começa a colocar um dia, toda sexta-feira vai ser nosso dia. Você já começa a semana sabendo, sexta-feira vai chegar. Na hora que chega sexta-feira, que lingerie que eu vou colocar hoje? Isso que eu ia falar. Que eu vou fazer? Eu vou fazer um jantar. A gente se prepara. Então, nisso, a sua mente, ela já vai se preparando, você já vai abrindo o seu coração e se inclinando para poder, né, tá mais disposta e ter mais apetite, mais vontade. Até porque tem mulheres que são muito descuidadas. Eu até acompanhei uma que a reclamação do marido era essa: olha, você nunca se arruma pra mim, você nunca tá com uma roupa bonita, nunca tá, sabe, eu chego em casa, você sai da cozinha pro banho, aí já sai do banho sem se cuidar, sem estar cheirosa. E o homem precisa disso, de ter essa admiração pela mulher, dela estar ali cheirosa, com cabelo bonito, com as unhas às vezes feitas. Homem é muito visual. Muito visual. Né? Não quer dizer que você tem que ficar de salto alto em casa, mas você não precisa de ficar desleixada. Exatamente. Eu falo que muita mulher tem a gaveta de roupa de ficar dentro de casa. Que é aquela roupa que a gente ama, tá com furinho, eu vou ficar dentro de casa. Não. Dentro de casa, pra sua família, pro seu marido, você tem que estar bem vestida. Né? Você tem que ter uma roupa bonita, não quer dizer, né, assim, toda adornada, mas uma blusa arrumada, cheirosa, nada furado, nada rasgado, porque o homem é muito visual. E se a gente não estimula, e se a gente não mantém esse marido atraído por nós, o mundo tá lá fora cheio de oferta. Agora me conta uma coisa, Rê, você como médica, tem uma parte que também é muito física, né? Eu não sei se a pessoa às vezes não está com a saúde em dia ou não faz exercícios físicos, isso influencia também. Cris, várias coisas influenciam, né? E não só a questão da saúde. Então, quanto mais sedentário a pessoa, menos disposição ela tem, né, mais exaustivo vai ser esse processo. A mulher, quando ela pratica atividade física, ela libera muita serotonina, ela libera endorfina, então ela tem mais sensação de prazer, de bem-estar. Mas a gente tem doenças e a gente tem medicamentos que podem alterar e atrapalhar a libido. Né? Então, às vezes, problema de diabetes, hipertensão, dependendo do remédio antihipertensivo, antidepressivo é um medicamento que pode reduzir muito a libido da mulher. Né? Então, vale a pena, assim, se a mulher está tendo queixas e mesmo fazendo todas essas medidas comportamentais, se ela não estiver vendo melhora, né, a gente precisa de procurar ajuda. Muita gente já chega no consultório e fala assim: eu quero testosterona. Eu falo que testosterona até arrepia, porque estou de falar que 5% das mulheres ou menos, o problema da libido, da sexualidade dela vai ser questão hormonal. Então, na maioria das vezes, são medidas comportamentais, são atitudes mesmo que sabotam, que a gente vai conseguir identificar nesse relacionamento. Gente, a minha dica, né, é você ter profissionais ao seu redor que são capacitados, você ter coragem de se abrir, procurar alguém que você vai realmente falar: olha, não tá bom, meu casamento não tá bom, minha libido não tá boa, eu tô me sentindo dessa forma, porque também se você ficar ali com aquilo pra você, não se abre pra ninguém, não vai ser tratado, não vai ser curado. E eu sei que existem muitos profissionais muito capacitados, desde médicos, psicólogos, pastores e até amigas que vão te dar bons conselhos. Então não fique sozinha, não fique sozinha. Traga esse assunto sobre sexualidade para sua vida e faça, eu adorei, coloque lá no despertador, pensar, né? Já vai resgatar a mente e vai trazer o insight para a gente poder movimentar essa área da nossa vida. Obrigada, querida. Obrigada, gente, por terem ficado aí até o final. 8 filmes, muito obrigada. Eu queria agradecer ao Açaí Fresh, nosso parceiro e patrocinador, e a AME por esse look lindo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.